Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Seja Analista de Dados. E se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e compartilhe esse vídeo com alguém que tem interesse em iniciar nessa vida de analista de dados. Então, vamos lá. O conteúdo da aula de hoje é sobre estrutura de dados e ele está lá no nosso Git, né, na nossa pastinha, com o nome 3 estrutura de dados. E eu já estou com ele aqui aberto no meu Jupyter Notebook. Eu só vou aqui, ó, na aba vou em View, em Toggle Header, e vou só omitir aqui para que a gente possa ganhar espaço. Então, o tema de hoje ele vai ser um pouco denso, então vamos só tentar prestar um pouco de atenção, não precisa codificar nada, mas só prestar atenção aqui no que vai estar sendo falado, que são três estruturas legais e a gente vai trabalhar bastante com elas, então é legal que vocês conheçam. Então vamos lá. O tópico da aula de hoje é sobre estrutura de dados e a gente vai falar sobre três estruturas: dicionário, tupla e lista. Tudo bem? Mas há aquelas nossas perguntas já conhecidas, né? O que é estrutura de dados? Então, de uma forma simples e direta, é a organização dos dados, né? De forma estruturada. Então, a gente vai ter minimamente uma estrutura para aquele dado. Então, é quando a gente começa a estar fazendo uma organização dos meus dados da forma que ele vai estar sendo armazenado. E para que serve, né? É, Além da organização e da gente ter uma estrutura para conhecer e consumir aqueles dados, né? É uma das principais funções o armazenamento, né? Então a gente consegue armazenar num ambiente que ele está estruturado e é a principal base para a gente estar construindo lógica, algoritmo. Então, o algoritmo vai ser construído em cima daquela estrutura que está sendo fornecida. Se eu tenho um CSV, eu vou construir uma lógica. Se eu tenho um JSON, eu vou construir uma outra lógica. Se eu estou consumindo dados de um banco de dados, e assim em diante, né? Então, a nossa lógica ela é baseada em cima da estrutura que a gente vai estar trabalhando. Então, ó, lista e tupla. A lista e a tupla, elas são muito parecidas e elas têm algumas diferenças, né? Mas, basicamente, elas são uma estrutura para armazenar uma sequência de dados. Então, quando a gente quer colocar, vamos lá, a sequência de notas dos alunos, ao invés de eu ter uma variável para cada nota, eu tenho uma estrutura que ela é elástica e, de acordo com o que vai tendo notas, eu vou adicionando nessa estrutura e, com isso, a gente vai tendo ali uma lista. Vamos ver aqui as características, né? Então, o que são lista e tuplas, né? Ambas são estruturas para armazenar uma sequência de dados. Os seus valores são acessados de forma única, né? Então, a gente tem um índice ali falando que esse valor aqui pertence a essa chave. Então, eu tenho essa correlação, né? E a minha chave nada mais é do que um índice que ele é criado de forma automática. Tá, Lucas? Se ambas são uma estrutura que armazena sequências de dados. Para que tem duas, né? A lista ela é mutável. O que isso quer dizer? Que ao longo do meu código eu posso estar inserindo ou removendo registros da minha lista. Já a tupla ela é imutável. Então, se eu quiser alterar algum registro da tupla, eu preciso recriar ela, né? Então eu preciso meio que recompilar a minha tupla. Eu não consigo estar fazendo ações em cima dela de adicionar, remover, porque ela é imutável. E a outra característica de diferença delas é que a lista é uma boa prática que a gente tenha dados homogêneos nela. Então, se a gente está falando de listas de string, o ideal é que a gente não coloque um valor inteiro na lista. Então a gente trabalha com dados homogêneos e já a tupla ela trabalha, ambas aceitam, tá? Mas aqui é indicado a tupla para dados heterogêneos, tudo bem? Então é só uma forma aqui da gente estar fazendo uma distinção entre lista e tuplas, e isso é uma convenção que as pessoas que desenvolvem começaram a seguir e colocaram como uma boa prática. Então, ó,
Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu tentar centralizar aqui, ó. A lista, ó. Imagina que eu quero estar fazendo armazenar os estados do Brasil. E a gente começa ali a criar, né, uma lista com São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e assim em diante. Então, esses daqui são os valores que a gente tem armazenado. Ó. Deixa eu melhorar aqui. Então, esses são os valores que a gente tem armazenado. E isso tudo aqui é o que a gente vai estar armazenando. Então, eu tenho lá na minha lista esses valores. E os índices, eles são gerados de forma automática, começando pelo zero. E isso aqui, ó, a gente não se preocupa, né? Foi até o que eu deixei escrito aqui, ó. A nossa única ação é fornecer os valores. O índice ele é gerado automaticamente, então a gente não se preocupa com o índice e ele está aqui, que a gente consegue, ao invés de eu ter que também ficar digitando qual é o valor que está lá, São Paulo, Rio de Janeiro, seja o que for, a gente pode estar, como é que eu posso falar? A gente usa o índice, né, para estar acessando aquele valor. Então eu não preciso saber qual é o valor que eu coloquei, eu só preciso saber o índice. Ó, o índice é o 0, o índice é o 1, o índice é o 2 e assim em diante. Tá bom? E aqui um exemplo de tupla, né? Que a mesma coisa. A nossa única função é fornecer os valores. A tupla também tem um índice lá igual à lista. E a diferença está que, como uma boa prática, a gente tem valores de tipos diferentes. Então aqui eu tenho São Paulo e tem a longitude e a latitude de São Paulo, que são dados, né, de inteiros, flutuantes. Então eu tenho outros tipos de dado. Tudo bem? Então vamos, vamos ver agora o que é o dicionário, né? Que é o nossa última estrutura que a gente estava conversando. O dicionário ele é uma estrutura de dados do tipo coleção, onde uma chave pode assumir mais de um valor, né? Diferente da lista e da tupla, onde o índice sempre terá um valor fixo. Fica calmo. Vamos traduzir. Quando a gente está olhando aqui, ó, a nossa lista, a nossa tupla, o índice zero, ele sempre vai ser São Paulo, exceto, né, que a gente coloque um novo valor aqui no índice zero. Mas ele sempre vai ser, zero, sempre vai ser São Paulo. Eu tenho aquele valor armazenado. No dicionário, a chave UF ela pode assumir o valor São Paulo, o valor Rio de Janeiro, o valor Paraná, independente, né, de quando for o meu código for sendo executado. Tudo bem? Então é por isso que a gente fala que é do tipo coleção, onde uma chave pode assumir mais de um valor. Né? Ele utiliza aquele conceito de key value, que é o famoso chave-valor. Então vocês vão encontrar muito aí quando forem pesquisar o conceito key value, trazendo para o português, é o conceito chave-valor, onde eu tenho uma chave que representa um conjunto de valores. E a sua estrutura lembra uma tabela. Então, ó, eu peguei o que tinha lá na nossa lista e eu trouxe para cá. Ó. As chaves são o F, latitude, longitude. Então, isso são as colunas da nossa tabela. E os valores aqui, ó, eu tenho São Paulo, a latitude e a longitude, que é o que estava aqui em cima, ó, que vocês podem ver. E eu adicionei o Rio de Janeiro e o Paraná e as suas respectivas latitude e longitude. Então, essa estrutura aqui ó, representa a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Tudo bem? Então, é a representação de uma tabela. Tudo bem? E a gente tem as operações, né? Que chega um momento onde que a gente quer adicionar, quer remover, quer estar ordenando, a gente quer fazer alguma operação em cima dessa estrutura. Não adianta só armazenar se eu não consigo estar lendo, se eu não consigo remover, enfim, fazer todos esses aportes que a gente conhece. Vamos falar agora um pouquinho de tupla e conhecer como ela é feita. Falando agora de análise de dados, né? E até por onde eu passei e os desafios que eu tive, 99% dos casos a gente usa lista para resolver. Tupla a gente vai usar muito pouco. Então, o meu exemplo aqui com tupla ele é pequeno, é só para que vocês conheçam, e a gente vai dedicar um tempo maior em lista e dicionários. Tudo bem? Então, a tupla ela é criada entre parênteses, tá?
Então a gente coloca aqui, ó. Eu vou estar escrevendo aqui, ó. Vou dar um nome qualquer como uma variável, né? Exemplo tupla, sinal de atribuição, parênteses, que está indicando que eu vou criar uma estrutura ali de tupla, e eu vou colocar os valores que eu quero. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, teste, vou colocar um valor inteiro, vou colocar um valor de ponto flutuante e vou colocar um valor booleano, já que a minha tupla aceita, né? E aqui, ó, eu vou só trazer o tipo para vocês que vocês possam ver. E ele traz aqui, ó, que é uma tupla. Tudo bem? Então é a forma que a tupla é criada. A gente não precisa saber nada mais além do que isso, porque a lista vai nos ajudar. Então, ó, eu trouxe aqui a lista e a gente lembra, né, que a lista tem um índice e os valores armazenados. Eu só quero fazer um exemplo aqui mega rápido para mostrar que é possível, tudo bem? A lista, ela aceita isso daqui. Ó, é uma lista, está indicando que é uma lista, mas não é uma boa prática, entendeu? Não é uma restrição da linguagem, mas as pessoas que desenvolvem em Python não é uma boa prática para essas pessoas colocarem dados de tipos diferentes em uma lista. Tá? Eu só quero mostrar que é possível fazer a meleca, tudo bem? Então, vamos lá. A lista, ela é criada entre, como é que se fala? Entre colchetes, né? Então, vamos colocar aqui, ó, lista UF, que nós vimos aqui em cima. E aqui, ó, a gente coloca entre colchetes e começamos a adicionar os elementos que nós queremos. São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Instanciei essa lista aqui, executei ela, ó, e vou exibir para vocês o tipo que ela tem, ó, que é o tipo list. Então, essa palavra é reservada pelo Python que indica lista. E se eu não me engano aqui, ó, vocês podem dar o Shift Tab e ele vai indicar. Ó. Vocês podem estar acessando essas propriedades. E de uma forma bem simples, para que a gente possa estar vendo, né, os valores, a gente consegue fazer esse print. Print também aceita, que vocês já conhecem esse comando. Ficou legal. Então, até aqui a gente já sabe como instancia uma lista. Idêntico a uma variável, a diferença é que eu coloco entre colchetes e coloco os valores que eu desejo estar inserindo nessa lista. Tá bom? Bem tranquilo. Aqui a gente acessou todos os valores de uma vez só. Uma forma da gente estar acessando os valores de forma dinâmica é a gente estar colocando o nome da lista e colocar o índice que nós tínhamos comentado. Então, o índice 0 associa a São Paulo. O índice 1 associa com Rio de Janeiro. O 2 com Paraná. E o 3 não tem ninguém e ele reclama, né? Ele nos dá o alerta falando, ó, o índice está fora do range, então eu não tenho um índice 3, tá bom? Então uma das formas que a gente pode acessar esses valores. E na aula de estrutura de repetição, a gente vai ver como acessar isso de forma dinâmica, tá bom? Legal, eu já sei como eu acesso esses valores e agora, Lucas, eu queria adicionar um valor, né? Eu descobri mais um estado, então eu quero adicionar um valor. E a gente usa uma função chamada append. Então é o nome da lista, ponto, e nós vamos chamar a função append. E ele espera o valor que você quer adicionar. E eu vou colocar aqui Rio Grande do Sul. A função append, ela vai adicionar o valor lá no final da nossa lista. Então, como vocês podem ver, ó, esses três aqui nós já tínhamos e nós adicionamos aqui. Ó. Então, o append ele adiciona
lá no final. Então, lá no final da minha lista é onde ele vai colocar esse registro que a gente está adicionando aqui agora, tá bom? E a gente também consegue utilizar a função chamada insert, que ele vai adicionar em uma posição que eu desejo, tá bom? Então, aonde eu falar que é naquele índice que eu quero inserir, ele adiciona esse valor e os demais ele arrasta para o lado. Então, vamos ver. Ó. Eu tenho aqui a minha lista, ponto, insert. Então, ó, vamos falar que eu quero colocar aqui, ó, entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, eu sei que aqui é índice 0, aqui é o índice 1 e aqui é o índice 2. Se eu colocar um 1, ele vai empurrar o Rio de Janeiro para lá. Então, eu quero que ele empurre o Paraná. Então, ó, 0, 1, 2. Então, aqui eu tenho 2 e eu vou adicionar o Espírito Santo. E agora a gente consegue estar visualizando. Ó. Então, ó, quando eu falei para ele, adiciona no índice 2, né? Então ele veio 0, 1, Paraná ele jogou para o 3 e os demais vai tudo na sequência e adicionou o Espírito Santo ali. Tudo bem? Então, conhecemos aí a maneira de estar adicionando um valor. E agora, muitas vezes a gente precisa chegar e falar, pô, eu quero remover, né? Escrevi errado, não está fazendo sentido, tudo mais. Então, a gente tem algumas maneiras de estar removendo, né? Na verdade, não são maneiras, mas algumas funções que, dependendo do que você quer fazer, vai te ajudar. A primeira é a função remove, né? E a função remove, ela quer o nome da lista, o nome da função remove, e ele espera o valor do elemento. Então, vem aqui e coloco Rio Grande do Sul. Executei, ele já removeu da minha lista. E aqui, ó, a gente consegue ver que eu não tenho mais o Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul foi removido da minha lista. Nós temos uma outra maneira de remover, que é o del. Então, ao invés de eu ter o nome daquele elemento, eu posso usar a função del, que eu só vou digitar o nome dela, ele espera o nome da lista e o índice, né? Ele quer o índice desse elemento, então eu vou remover São Paulo aqui. E vocês podem ver aqui, ó, que agora sobraram 3 elementos dentro da nossa lista. E a última forma da gente estar removendo elementos da nossa lista é a função pop. E o legal dessa função é que ela retorna para a gente o valor que foi removido. Ela também espera o índice, tá? Mas ela retorna o valor que foi removido. Então, ó, nome da lista .pop. E vou pegar o índice 0 ali também, que a gente sabe que é o Rio de Janeiro. E ó, quando a gente executa, a gente tem o retorno. Então, ó, o Rio de Janeiro foi removido. Então, isso, dependendo da função que você quer criar, do que você está fazendo, pode te ser útil. Tudo bem? E aí, ó, nos sobrou 2 elementos aí dentro da nossa lista. Tá bom? E a gente tem mais uma função aqui que é bem útil, que é a gente saber o tamanho da lista. E é a função len, e ela espera só o nome da nossa lista. E ela traz 2 aqui. Tudo bem? Então, ó, nós passamos aqui pelas principais operações que a gente está fazendo com a lista, né? Então, como eu crio uma lista, só para a gente ver o tipo e tudo mais, como eu acesso valores, como eu adiciono novos valores. Então, tem 2 funções, tem a função append e a função insert. Como eu removo valores, e a gente tem aqui ó, a função remove, a função del e a função pop. E a gente consegue também estar vendo o tamanho da lista com a função len. Tem outras propriedades, tem outras funções. Eu trouxe o mais básico, que nesse momento está fazendo sentido para a gente. Tá bom? Então, vamos lá para o dicionário. Né? Então, lembra que eu comentei que o dicionário ele é
aquele modelo de chave-valor. Então, eu tenho uma chave para um ou vários valores e ela é mutável, né, ao longo do tempo. Então, como a gente cria um dicionário? Então, da forma que a gente já conhece, nós vamos dar um nome e eu vou colocar o nome de dict, porque dict faz a alusão ao dicionário. Então, dict é a função que entende-se como dicionário. E vocês também podem pesquisar com Shift Tab aqui. Então, eu coloquei dict e vou colocar dictUF. Então, vamos construir esse dicionário que está aqui. Ó. Sinal de atribuição. E o dicionário ele é criado entre chaves. Tudo bem? Então, a lista é entre colchetes, o dicionário entre chaves. E agora, o que ele espera? Ele vai esperar o nome da sua chave. Então, ó, eu vou criar a chave UF, dois pontos e os valores. Se for apenas um valor, a gente vai colocar aqui, ó, sendo assim, São Paulo. Sendo um valor, tá tudo bem. Se for mais de um, nós colocamos entre colchetes. Então, no nosso caso, como é mais de um, nós vamos colocar aqui, ó, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Tudo bem? Então, eu criei a coluna UF, entendeu? Eu criei a coluna UF e já falei, ó, a coluna UF tem 3 linhas: São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Tá bom? E aqui, ó, a gente vai colocar vírgula, o nome da segunda coluna, que é latitude. 2 pontos. E aqui, ó, eu deixei pronto na minha colinha, eu coloquei os valores da latitude para a gente não perder um tempo digitando. Então, eu tenho aqui, que são esses valores aqui, ó. E eu também deixei pronto aqui a latitude, perdão, a longitude, para que a gente possa ganhar esse tempinho aqui, ó. E por que eu tenho 3 informações aqui, né? Se eu omitisse aqui uma informação, ele iria deixar essa coluna vazia. Na verdade, ele iria deixar essa coluna vazia. Então, por isso que o importante é a gente sempre manter aqui. Eu vou mostrar isso para vocês, podem ficar tranquilo. Então, ó, vamos só colocar para executar o nosso dicionário. Vamos ver o tipo que eu comentei com vocês aqui. E deixa eu dar um print aqui, que eu quero mostrar duas coisas para vocês aqui que não está no roteiro. Essa é a forma da gente estar exibindo, tá vendo? As chaves com print normal, já conhecido. Então a gente tem a UF, latitude, longitude. Isso daqui é o que estava no meu roteiro. Eu vou mostrar para vocês duas coisas que não estavam, né? Então a primeira é, ó, tô pegando esse dicionário que a gente já tem e vou colocar como dict test. E ó, eu não vou colocar a informação do Paraná. Eu vou remover aqui ó, o Paraná. E ele rodou, tá vendo? Eu não tive nenhum erro. E vou colocar para rodar. Perceba que o Paraná aqui, ó, ele vai ficar sem a informação do estado. Então, São Paulo tem essas chaves, Rio de Janeiro tem essas daqui. Aqui é nulo e eu tenho essas chaves daqui, ó, tá bom? Porque eu removi do último. Então, vamos colocar aqui o Paraná de novo. Se eu remover o Rio de Janeiro, olha o que acontece. O Paraná passa a receber a linha, né, do Rio de Janeiro. Então, isso é só um cuidado que a gente precisa se atentar, né? O dicionário está entendendo que o que você está colocando segue aquela sequência. Então, eu coloquei São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, aqui está seguindo a sequência, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Se eu não tivesse esse dado, eu poderia colocar como nulo, né? Então, colocar um nome aqui. E aqui, ó, ele vai estar informando, ó, que eu não tenho nada, tá bom? Então, é só esse cuidado que eu queria que vocês tivessem em mente que pode acontecer. Então, deixa eu deixar aqui, ó,
o print para vocês. Tá aqui. E lembra que eu comentei com vocês que o nosso dicionário ele tem a propriedade de uma coluna, ou tem a similaridade com uma tabela e tudo mais? A lista também dá. Não fiquem tranquilos, a lista também dá. Mas como a gente está falando aqui do dicionário, olha que legal. Eu vou chamar o pandas. E quem ainda não conhece, está tudo bem. A gente vai ter um módulo de pandas. E eu vou chamar aqui, ó. Eu vou transformar o meu dicionário num data frame. E a gente tem aqui, ó. E eu vou pegar o meu dicionário e vou trazer para cá. E agora, eu tenho o dicionário aqui, eu transformei ele numa tabelinha. Ó. Então eu tenho a coluna UF, latitude e longitude, e as propriedades dele aqui, ó, seguindo as regrinhas. 23, 46, 22, 43, 25, 49. Então, veja como é legal a gente conhecer e trabalhar com o dicionário. Uma vez feito isso, a gente pode vir aqui e começar a falar, pô, eu quero adicionar novas chaves. Então, a gente passa o nome do nosso dicionário. Entre colchetes, colocamos o nome. E eu vou colocar aqui uma coluna só de tamanho, de uma forma bem simbólica. E vou colocar aqui, ó, que P, M e G. Só uma forma simbólica, só para a gente adicionar mais uma chave no nosso dicionário. E a gente consegue visualizar aqui, ó, que agora eu tenho o estado PMG e se a gente vir aqui, ó, eu copiei esse comando e colocar aqui, ó, agora a gente tem tamanho PMG, tudo bem? Então é uma forma que a gente tem de estar realizando. Se eu quiser remover uma chave, né? Então eu quero remover a chave que eu acabei de criar, não está fazendo sentido. Funçãozinha del que a gente já viu lá em cima. E o que, que ele espera? O nome do dicionário e a chave já está aqui. E só vou aqui, ó, colocar um nomezinho para que vocês possam ver. Não tem mais, tá bom? E a gente também consegue remover a função, né, como é que eu posso falar? A gente também consegue remover a chave com a função pop. E a gente coloca o nome do dicionário, ponto pop. E nesse caso, o pop espera sempre o índice, a chave que vai fazer a representação. E aqui, a nossa chave, né, é ali o F, latitude e longitude. Então vamos remover longitude. E ele traz falando, ó, isso daqui é que foi removido, tá? Eu removi essa linha aqui. E a gente tem, ó, agora a gente tem essas informações. Tá bom? Nós estamos chegando já a quase meia hora e essa aula está um pouco grande, mas tudo bem. Como forma de resumo aqui, nós conhecemos três novas estruturas, né, de dados. Nós falamos de três estruturas. A tupla, que a gente nem gastou tanto tempo, a gente não utiliza tanto, mas a gente utiliza bastante dicionários e listas, então eu gastei um tempo maior para que a gente falasse bastante disso. E a gente aprendeu formas de como adicionar um novo elemento, de remover, né, e de estar acessando tudo mais. Estou deixando um link aqui de referência para que vocês possam ver sobre estruturas, mas de uma forma geral, o que eu queria que vocês fixassem dessa aula, o conceito de lista. Então, o que é uma lista? Como eu instancio? Como eu acesso esses valores? Como eu adiciono? Como eu removo? E o que é um dicionário? Né? Como eu crio um dicionário? Como eu adiciono chaves a ele? Como eu adiciono valores? Como eu removo? Então, é entender basicamente o que é cada uma dessas estruturas que a gente utiliza bastante. Tudo bem? Para a aula de hoje era isso. Queria agradecer por vocês estarem assistindo, por vocês estarem engajando. Mande seus feedbacks lá no nosso Instagram e fico no aguardo dos feedbacks de vocês para que a gente possa estar interagindo. O conteúdo da próxima aula já vai estar disponível
E vamos nos falando. A gente tenta estar bem próximo lá no Instagram, tentando coletar as dúvidas e as dores de vocês, que eu vou ajudando. E para a aula de hoje era isso, pessoal. Muito obrigado e aguardo vocês na próxima aula.